Estamos iniciando mais uma edição do Conversando com Poetas no Instituto de Cultura e Arte da UFC. Bem que a gente podia ser bem mais que amigos, não sei, talvez no final você pode voltar e gostar de um cara como eu, assim meio sei lá. Assim meio sem saber o que fazer pra entender. Pobre coração. E o nosso convidado de hoje é o poeta Thales Azeglon, que é produtor cultural, contador de histórias, mediador de leituras. Nascido em Fortaleza, foi estudante de letras na UFC e trabalha com produção cultural desde 2005, sendo também curador, produtor de inúmeros projetos, como o Dragão das Letras, Literatura em Revista, Festival de Poesia de Fortaleza e muitos outros. E ele foi um dos fundadores da editora Substância, uma editora independente do Ceará, e atualmente está viabilizando o Fundo Carolina de apoio a escritoras e publicações. E agora, muito recentemente, em 2017, ele publicou o seu terceiro livro de poemas, Sarau, Sarau com L. Nós vamos perguntar para ele também, ao longo da conversa, sobre este livro. Seja bem-vindo, Thales. Olá, tudo bom? Olá. E a nossa conversa começa com a Ana Cristina César. Ai, é maravilhosa. E ela nos diz: os poemas são para nós uma ferida. E eu queria saber para o poeta Thales, o que é o poema para ti? A Ana Cristina César, ela é uma pessoa muito complicada, né? Mas ela era incrível. Eu acho que os poemas, eles são feridas também, mas eles também podem ser um processo de cura. Eu costumo aprender com um grande amigo, o poeta Reginaldo Figueiredo, que ele sempre olhava pra gente, quando dava o tempo da poesia, e dizia assim: você está prestando atenção no que seus poemas estão falando? Porque, na verdade, para ele, né, eu acho que acredito muito um pouco da visão dele, a gente escreve principalmente para nós mesmos. E eu acho que a escrita tem algo que você fala consigo mesmo. Mas é muito difícil dizer o que é o poema, o que é a poesia, porque é tão grande, é tão vasto. É meio limitante se eu for dizer, eu acho que para mim a poesia é isso, para mim a poesia é aquilo. Eu gosto de ficar com uma definição que uma vez tinha um grafite lá na UES, que dizia: ser poeta é ser humano. Eu acho que é bem... É o bastante. Acho que é bastante, é muita coisa. Já te perguntaram inúmeras vezes, e eu não vou repetir aqui a pergunta, como foi que você encontrou a poesia? Você diz que foi na escola, Sim, tinha 10 anos, visitando a escola, encontrou uma bandeira, que você gosta muito da Adélia Prado, gosta muito da Cecília Meirelles. Então isso aí nós já escutamos nas muitas entrevistas que você concedeu. O que eu quero saber hoje é como foi que a poesia te descobriu, como foi que a poesia te desvelou, como é que a poesia te deixa nu. Então, esse é um processo diário, porque um poema, ele tem esse... acho que eu falo, né, na abertura do Sarau, ele consegue nos tirar sempre do óbvio, né? Ele sempre está nos tirando do óbvio. Quando eu estou andando, eu estou parado e resolvo abrir, por exemplo, o livro do Drummond, e aí o Drummond ele consegue muito fazer isso com a gente. Aí você pega, abre aqui o livro do Drummond e qualquer coisa, por exemplo, qualquer coisa do Drummond se parou. E estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo que diz: neste país é proibido sonhar. Aí quando leio algo assim, eu disse: nossa,
realmente o Drummond, ele me tira do eixo nesse momento. Como uma Adélia Prado, quando ela, lá no meio do poema, né, tipo uma senhora super católica, uma senhora muito recatada, muito centrada, e num poema dela chamado Objeto de Amor, ela fala: "Cu é lindo". Ai, eu disse, meu Deus, que liberdade, né? Que liberdade você ser uma pessoa muito voltada para a fé, para a religião, e dizer algo nesse sentido, que é possível com a poesia. Acho que a poesia, ela é muito boa para isso, porque ela dispõe-se de poucos materiais. Para você fazer um poema, basta você dominar de um certo modo a linguagem. Você não precisa nem ser o exímio domador da linguagem. Um pouco de linguagem que você tem, você já consegue ser poeta. Você não precisa nem escrever, na verdade, porque você consegue fazer poemas sem precisar ainda da linguagem escrita, né? Depois isso vira uma tecnologia, a gente consegue escrever o poema e isso amplia as nossas possibilidades dentro de um poema. Então, para o poema você precisa de muito pouco, né? Basta a linguagem e a partir daí você constrói e desconstrói. E acho que essa força, essa energia que me despe de todas as coisas, tipo, das coisas que eu acredito, das coisas mais arraigadas que a ciência diz assim, não, isso é isso. E aí quando eu leio no poema, ele coloca questão, dúvida, todas essas certezas, assim. Acho que é diário mesmo, não é? Tem um momento, são todos os momentos, todo encontro com a poesia é um momento de estranho, assim. Então é a busca pela liberdade que te faz poeta? Total. Acho que a liberdade, acho que poesia e liberdade estão muito juntas, assim. Por máximo que em determinado momento da história da humanidade houve regras para a construção do poema, mas ela sempre é tão anárquica, né? Eu costumo dizer que a poesia de todas as artes ela é muito anárquica, porque ela inventa a estrutura e depois ela destrói a estrutura, né? E eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de liberdade, então realmente a poesia, o poema, me dá toda a liberdade para fazer o que eu quero dentro dele. E Thales, nós estamos aqui na Universidade Federal do Ceará, você passou pelo UFC e, como você, eu escutei de muitos escritores, um deles foi o Alberto Mengel, o argentino, que foi leitor do Jorge Luiz Borges e hoje é um dos mais renomados escritores latino-americanos. Tem um livro maravilhoso chamado A História da Leitura. Maravilhoso. E Lendo Imagens, também é lindo o livro dele. E ele me disse, aqui em Fortaleza, quando ele veio lançar o História da Leitura, em 1997... Era o neném. Estava lá eu no Náutico Atlético Clube fazendo a apresentação do livro dele. E ele me disse, Cavalcante, eu fiz universidade, passei pouco tempo e desisti. Era entediante demais. Nossa, imagina se ele disse isso. Se ele disse isso, ele que tem um pensamento incrível, grandiosíssimo conhecedor da leitura, imagina eu. Então, o Alberto Mengel ele não terminou a graduação e escreveu dezenas de livros. Você está seguindo o mesmo caminho do Alberto Mengel? Então, eu costumo dizer que eu vou voltar para o UFC quando eu me aposentar. Porque eu tenho tranquilidade. Porque estudar requer muita energia, né? Você fazer um estudo sistemático de qualquer coisa requer muita energia. É tanto que próximo ano eu tenho alguns planos de escrever coisas que eu vou precisar de muita pesquisa e eu estou já fazendo um movimento para deixar de fazer menos coisas, porque para que eu possa escrever e pesquisar é muito tempo, é muito investimento. E aí a estrutura da universidade, por enquanto, ainda não me satisfaz, assim. Porque, por exemplo, eu estudo na Letras, que foi o curso que eu fui jubilado. No curso de Letras eu tinha eu poderia enveredar pelo ramo da linguística, como pelo ramo da literatura, né? Mas ainda é muito pouco, assim. Você tem que fazer um percurso obrigatório que eu não queria fazer esse percurso. É um percurso importante, não estou aqui desmerecendo nenhuma das disciplinas, foram maravilhosas todas que eu fiz. Mas
Na verdade, eu queria na universidade poder ter estudado apenas a literatura. Mas existe em outros países, por exemplo, graduações somente em escrita, em alguns outros países, por exemplo. Mas a gente ainda não tem. A gente não é um país leitor ainda, né? Meio a meio, assim. Nos últimos dados, só 56% das pessoas do país se diziam leitoras. Aí leitor, uma pessoa que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Então 44% dos brasileiros são não leitores. Então essas profissões relacionadas ao livro, leitura, literatura, são ainda bem precárias, né? Então, tipo, para você ter graduações e ter todo um aparato de ensino para suprir esse mercado, vai demorar um pouco. E esse dado, né, do país não leitor é um dado que te deixa em dúvidas em alguma das entrevistas que eu escutei e ouvi. Você pensa que não é, mas ao mesmo tempo você diz, não, mas a poesia, o poema, ele é lido. E, por exemplo, eu vejo, e nós estamos vendo aqui no Brasil, que nos últimos meses o poema tem sido publicado e republicado com uma certa intensidade. Hoje mesmo, dia 30 de novembro, a Companhia das Letras está lançando uma coletânea que são 50 poemas de revolta. Eu vi. Eu achei incrível, reunindo brasileiros e brasileiras poetas, né, com a temática da revolta. Nada mais oportuno do que para esse momento de 2017. Então, será que realmente nós não estamos lendo poemas? Então, mas é porque, como eu te disse no início, o poema não precisa do livro, né? Porque o poema, se você pensa, por exemplo, em alguém que cria aqui um poema e decora, eu posso dizer, e o poema ele tá dentro de todas as outras artes, né? Ele está no teatro, ele está na música, aqui no Brasil principalmente, a poesia e a música fez um percurso que por sermos um país ainda não 100% letrado, a literatura entrou na música de uma maneira surpreendente. Não é à toa que você tem composições belíssimas, vindo de todos os lugares, de todas as situações sociais, de todos os cantos do Brasil. A nossa música é incrível, porque a nossa poesia é incrível, né? Quando você tem um Mano Brown fazendo um Diário de Vida Atento, que para mim se iguala ao Morte e Vida Severina, aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário, é a mesma coisa, é a mesma história. Uma pessoa tentando sobreviver dentro de uma situação precária. O Severino dentro da seca, o Mano Brown dentro de um presídio. Os dois estão tentando sobreviver e todos os dois conseguem fazer o poema deles de uma maneira muito eficaz. São duas linguagens totalmente diferentes, são duas pessoas que tiveram uma cultura totalmente diferente. O João Cabral, uma pessoa super letrada, diplomata, morou na Espanha, e o Mano Brown teve um sistema carcerário, todas aquelas coisas de alguém que veio da periferia. E são dois poemas incríveis. Então, o poema não precisa do livro, de verdade, assim, se a gente for pensar. Porque ele acaba se colocando em algum lugar. Eu costumo dizer que é uma necessidade básica da gente, de criar isso, de brincar com essa palavra, de criar poesia em alguma esfera. Não, talvez, do jeito que a gente conhece, sim, mas nós temos uma necessidade de criar poesia de alguma maneira. Ricardo, apesar da sua pouca idade ainda, você já é uma referência da poesia no Ceará. Eu lembro quando eu fui fazer a listagem dos convidados, vários me disseram, tem que convidar o Thales Azibon, tem que convidar o Thales Azibon. E você tem uma vida super engajada em toda Fortaleza, em toda a região metropolitana, participa de produção cultural de sarau, né? E o que te faz ser tão engajado, um poeta engajado como você é? Eu acho que eu acho que vou roubar o Drummond de novo, né? Porque eu estou preso à vida. Estou preso à vida, não posso sair daqui, né? Eu posso dizer, não, gente, eu vou me matar, né? Mas como eu acho que eu não sou muito medroso para tal, já que eu estou aqui, eu tenho que agir de algum modo sobre ela, né? Não adianta você viver tão passivamente. Se você tem um pouquinho de vislumbre de alguma consciência, você já quer fazer alguma coisa. E como eu não sei, não sou muito bom né? Não sou um lavrador, não sou um operário, não sou um revolucionário, não
não sei atirar, não sou um revolucionário nesse sentido. Eu acho que o modo como eu escolhi para interferir na realidade foi através da palavra, assim, da leitura da palavra, de fazer com que, tentar fazer com que as pessoas observem um pouco mais, parem um pouco, leiam, escute. É tanto que de todas as coisas que eu faço, que você leu, todas elas têm relação com a palavra. Porque é isso que eu acho, que eu acredito que eu tenho uma certa habilidade, que eu gosto de fazer e é o meu modo de interferir, assim, é a minha arma para revolucionar alguma coisa. E eu sou muito idealista, eu acredito ser uma revolução. E esse teu idealismo fez você lançar agora, muito recentemente, o Sarau com Ellie. E com essa proposta, que eu achei interessantíssimo, você faz esse livro chegar ao leitor por qualquer valor que ele possa adquirir. Ele pode adquirir por 10 centavos, ele pode adquirir por R$100, depende do leitor. E também está disponível em PDF. Sim, para download. Para download nas redes sociais. Eu achei muito interessante esse teu movimento com esse livro. Fala um pouco sobre esse movimento e sobre o livro em si. Que tem como número 1, imagino que o 2, o 3 virão aí pela frente, né? Então, eu estava preparando meu próximo livro, que chama Coração da Pedra. E já está uns 2 anos nisso, de fazer, refazer, reescrever, pensar a ordem e tal. Aí eu voltando para casa, dentro do ônibus, e escutando, foi nesse dia que eu tive essa epifania do mote Vida Severina se relacionado com o Diário do Detento, que eu, escutando lá o Mano Brown, eu disse, nossa, tá errado. Tá errado porque eu tenho 2 livros publicados, um custa R$35, mas já esgotou, o outro é mais barato, R$15, mas eu não sei ainda, não consigo atingir um número maior de pessoas. Eu tenho que fazer alguma coisa que possa ser um pouco ainda mais acessível. Apesar dos meus 2 primeiros livros também ter disponível para download e tal, mas nem todo mundo tem computador, né? Internet, 50% dos brasileiros não acessam a internet. E aí eu pensei, não, vou fazer um livro, vou abrir um financiamento colaborativo e aí vou fazer um livro que as pessoas possam pagar de acordo com o que elas puderem pagar e vou circular com ele em espaços onde geralmente as pessoas não circulam, né? Porque não vende livro. Uma editora não vai se interessar de fazer lançamento de livro, por exemplo, lá no Castelo Branco. Por exemplo, você pega as grandes editoras, elas investem muito em contadores de história, em lançamentos de livro, mas fica nas escolas que têm o poder aquisitivo para comprar esse livro delas. As outras escolas, elas não estão nem aí, porque elas já vendem para o governo e o governo compra, então elas não sentem responsabilidade nenhuma com as pessoas. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer um livro que tenha um pouco mais de responsabilidade com as pessoas. E aí eu fiz o Sarau, ganhei 70% do valor da publicação foi porque as pessoas pagaram, né, investiram no livro e deu super certo. Fiz 500 cópias, já não tenho mais nenhuma, só tenho lá as cópias, tenho essas aqui, essas 3 e as que estão lá em casa para ser distribuída para as pessoas que ajudaram na vaquinha. Deu super certo, o Sarau foi um projeto que eu acho que foi muito gratificante. E quando você falou que tem um, porque na concepção dele todo, quando o Tim Oliveira sugeriu colocar esse um, eu disse, Tim, realmente vamos botar um, porque aí qualquer pessoa que se sentir movida a fazer o seu próprio sarau, ela também faz, ela bota 2, ela bota 3, ela bota 4, não necessariamente que eu vou lançar o sarau 2, entende? Mas só em colocar esse umzinho já dá uma ideia de continuidade, né? E quem sabe as pessoas que compraram o sarau, dentro dele tem várias páginas em branco para você também escrever, como você quiser também, botar seu poema, porque ele também tem essa vontade de ser contínuo. E por que sarau com ela? Então, quando eu estava conversando geralmente entre as pessoas que são mais puristas com a língua, quando alguém fala assim, vocês estão fazendo muito sarais, alguém sempre chega e fala, não é sarais, é saraus. Aí eu fico pensando, nossa senhora, essa preocupação besta. Então foi um dos motivos para colocar o sarau com L.
já para quebrar com a norma, né? A norma curta, como diz o Wagner, e também para dar uma diferenciada do sarau, o acontecimento, né? A festa, né? Que é onde as pessoas se encontram para dizer poemas, e o sarau livro. Aí uma pessoa me disse assim, Thales, mas se você for pensar, pode ser que tenha o U aqui, então se você quiser que tenha o U, tem o U, tá? Porque sou eu para mudar na sua mente. E eu vou te pedir agora então para ler algum poema seu do sarau. Tá bom. Os poemas, eles são bem legais porque você lê e depois olha para ele, aí já é outra coisa, outra leitura, então é tipo... cada dia eu tô mais um poema. Hoje eu vou ler esse porque eu tô mais gostando desse. Mas eu vou ler porque eu pensava muito sobre esse poema. As mães perdem seus meninos quando esses pintam a boca e saem por de dentro da noite dançando os faróis da cidade com luzes coloridas piscantes. Os meninos perdem suas mães quando já não meninos, essas não dizem mais amém. Os meninos e as mães se perdem de si quando ambos crescem, e crescer é um estado de estar perdido. E depois, todos os faróis se apagam, como apagam-se os sonhos e as vidas das mães e dos meninos. Aceita pedidos? Aceita. Fortaleza Burning. Hoje eu li esse poema, nossa, foi muito legal. Hoje eu li esse poema para minha turma de mediação, eu faço mediação para o SESC. E aí as alunas e os alunos dizem, professor, esse poema é muito legal, parece um filme. Aí eu disse, a ideia... Depois dessa leitura, sinta-se à vontade, plateia, para fazer perguntas. Sábado. O sol imprime a pele da cidade. Uma melodia sai dos pneus dos ônibus, rasgando o asfalto, escorrendo entre passageiros de mototáxis, ciclistas e pedestres. Fortaleza is burning. Na praia dos crushes, garotas e garotas paqueram. No mar, mãos submarinas encontram partes submergem. Alcançam do fundo das águas aos altos dos céus. Fortaleza is burning. 3 garotas esquecem dentro do quarto de motel o ontem. Sempre com 17 anos, Ariana. Fortaleza is burning. Alguém quase morre afogado no futuro. Alguém atravessa o rio a nado na Sabiaguaba. Alguém abre uma cerveja na barra. Meninos negros com cabelos loiros descem as ruas da Sapiranga, pegam um buzu rumo à praia. Fortaleza is burning. Suor desce o dorso de jogadores de futebol e campinhos do José Walter. Amigos fazem café, depois do mais corajoso em comprar pão naquela padaria por detrás da Avenida C. Uma pessoa chora, mesmo com todo o excesso de luz solar, uma pessoa chora. Nos fones de ouvido, pouco importa se casa de velho, Dona Leda, aviões, Katy Perry, Condzilla, Cannibal Corpse. O sábado acontece por todos os lados. Fortaleza is burning. Arrasou. Obrigada. Perguntas da plateia? Da plateia é ótimo. Sabe, eu sempre quis ter um programa de auditória. É o meu sonho, gente. Eu ainda vou ter um programa de auditória. Vocês podem ter certeza. Vai dar certo. Então vamos realizar o desejo da Thales e vamos fazer perguntas da plateia para o entrevistado. Quem começa? A Ana Cristina César, no outro livro dela, né, que é Textos, Traduções, Críticas, né, ela coloca que é preciso ser iniciado em poesia para, de fato, alcançar toda a potencialidade da poesia. O que você acha disso? Eu discordo com a Ana Cristina César, discordo bastante, porque o que é ser iniciado em poesia, né? Se você for pensar, que eu acho que, na verdade, a gente precisa ser um pouco atento, né? Prestar um pouco de atenção. E isso qualquer pessoa pode fazer sem precisar ser um iniciado em poesia. Se falar nisso, acho que você ia negar toda uma cultura tradicional de cunho oral, assim, onde as pessoas estão todos os dias trocando versos. Quando a gente é criança, a gente canta, né?
viu vinha da mata, da lenha, ela quer se casar, mas não acha com quem, meu bem. Isso é um poema, é uma trovazinha, né? Então a gente é iniciado em poesia, né? Nós todas e todos somos iniciados em poesia. Agora talvez, e isso não apenas para o poema, mas para a leitura como um todo, porque o texto artístico, ele possui camadas, né? Qualquer obra artística, ela possui camadas. E quanto mais você conhece a linguagem, maior talvez vai ser a sua leitura. Você olha um quadro do Van Gogh, você se impressiona com o Van Gogh, você acha bonito, você se emociona de verdade, mas quanto mais coisas você vai aprendendo, sabendo sobre o Van Gogh, sobre o expressionismo, sobre o impressionismo, sobre a arte contemporânea, você vai olhar para o quadro e vai ler ele ainda de uma maneira cada vez mais aprofundada. Entendi. Outras perguntas? Muito tímido, assistindo. Aí fica com aquele olhar assim, Você não vai quer ser choro. Eu nunca fui tímido. E Thales, deixa eu te perguntar. Quando tu tá no processo de construção, você sente que chegou ali aquela poesia ou você senta pra construir? De repente você tá no ônibus, nem sei se tá de ônibus, mas enfim, tá no ônibus e poxa, Ônibus e bicicleta, viu algo e que isso vai dar uma poesia. Aí você já fica pensando ali e depois transcreve. Ou você guarda aquele momento, aquele sentimento e joga no papel. Não tem um método específico. Por exemplo, no caso do Sábado, que foi aquele poema que eu li, eu realmente estava no mototáxi. Eu estava indo na praia de mototáxi, estava um sol horrível. Eu já estava passando ali pela Sapiranga, eu olhando assim, gente, que cidade quente, mas que cidade maravilhosa. Aí eu comecei a imaginar todas as coisas que poderiam estar acontecendo naquele exato momento. E aí depois, quando eu cheguei, eu já escrevi alguma coisa, deixei gravado. Aí quando eu cheguei em casa, eu terminei. Mas isso é muito pontual, assim. Eu tenho um bloquinho, né? Aprendi com a Angélica Freitas, a poeta Angélica Freitas, escreveu todos os dias em caderninhos. Tenho bloquinhos aqui e eu vou escrevendo e depois, tal momento eu paro e vou dar uma lida no que eu já produzi. Aí, assim, isso dá para trabalhar. Aí eu mexo, remexo, refaço. Tanto que no primeiro livro, que foi 3 Golpes d'Água, tem poemas que era só uma frase escrita num caderno, né, que eu fui pegar e fui rever. Mas aí depende, vai de poema para poema. Há poemas que você precisa pensar, ver, escrever, reescrever, dependendo qual é a sua proposta no momento. Mas os mais difíceis são os micropoemas. Eu faço muito poemas curtos e esses são muito trabalhosos. Porque de você colocar um E ou você tirar um E, vai mudar total. Acho que tem micropoemas aqui, porque como eu escrevo muito micropoemas, não poderia deixar de publicar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Um micropoemazinho, nota afetiva. Tinha a vida ganha, mesmo assim não me ganhou. Aí eu fiquei pensando, tinha a vida ganha ou só tinha a vida ganha? Porque se eu falo tinha a vida ganha, o som final do tinha, né, o fonema A, já dá a ideia de conexão com o próximo. Então eu não precisaria colocar esse A aí. Eu podia só colocar tinha a vida ganha. Aí eu fiquei pensando, não, mas eu vou colocar o A porque quando estiver escrito, a pessoa vai achar que está sem nexo. Então isso eu estou falando agora, mas é um dia inteiro, pensando só nesses detalhes. E o micropoema, ele é difícil porque quanto mais você consegue fechar a ideia, por exemplo, transporte público, garoto, pegue seu ônibus, mas deixe meus olhos. E isso é um poema grande. Eu tinha olhado essa menina muito bonitinho, menino gatinho. Aí eu fui escrever um poema sobre a beleza. E eu escrevi uma página inteira. Eu disse, gente, que poema feio, não tem nada a ver. Aí eu fui tirando até ficar só esse verso, que eu acho que é muito mais eficiente do que se eu fosse fazer um poema sobre o garoto lá e tal.
E tá, você também escreve poemas de amor. Ah, muitos. Eu sou um homem apaixonado. E nesse caderninho hoje, ele encontrou um poema lindo de amor que você postou no Facebook. E a pessoa amada está aqui presente na plateia. Ah, Queria que você lesse para ele Tô o nervoso. seu poema de amor postado hoje publicamente no Facebook. O meu amor, ele não é tão romântico. Ele é um amor que acontece no corpo, né? Não no espírito. Por causa que eu acho que... Eu sou muito fã do Bandeira quando ele diz: se queres aprender a verdadeira arte de amar, esquece a tua alma, a alma estraga o amor. Só em Deus ela pode... Aí eu sou muito partidário desse pensamento de que o amor acontece na existência física mesmo. Eu estarei em seus braços. Posso ler? Tem. Ai, eu tô com vergonha. Já tá bom. Nessas horas ser poeta da timidez, né? Na verdade, é só um charme. Eu estarei em seus braços. Depois de aeroportos, compromissos marcados em agendas eletrônicas, eu estarei em seus braços. No final dos exames finais, na trégua, no acordo de paz, eu estarei em seus braços. Quando acabar a distância, quando o GPS te levar até minha cama, eu estarei em seus braços. Ao término das temporadas, dos episódios, dos créditos, das cenas pós-créditos, eu estarei em seus braços. E nesse momento, os teus braços estarão dentro da minha roupa, se houver roupa. Fala, Chico. Eu estarei em seus braços. Thales, Brasil 2017, ano pesado. Antes de um outro que talvez seja. Eu acho que esse ano foi bem melhor do que ano passado. Ano passado foi horrível. O contexto brasileiro, a política, te atravessa? Atravessa a tua poesia? Total. Eu acho que a política, no fim das contas, o que a gente faz com a linguagem? Né? A gente organiza o mundo. Ela serve basicamente para você dizer onde estão as coisas, como são as coisas. Você usa a linguagem basicamente para isso. A poesia não seria diferente. Você fala do poema, você diz no poema como são as coisas, né? Ou como deveriam ser as coisas, ou como eu reajo diante das coisas. É sempre nessa relação com o mundo, assim. Não acho que o poema tenha algo de para fora do mundo, né? Extraordinário. Tudo bem que existe a ritualística, né? O teatro que trabalha com a questão da ritualística, porque a gente acaba precisando dos rituais para a gente, né, emanar um pouco, né, abstrair um pouco. Mas como a linguagem serve para organizar o mundo, então ela é a poesia política, totalmente política. E todos os acontecimentos, dos mais banais, como um cachorro atravessando a rua, até os mais densos, né, até os mais que tem mais consequências, como chacinas promovidas pela polícia. Todos esses acontecimentos, eles me atravessam. Não dá para ficar imune. Não dá para ficar imune do menor, do movimento mais simples aos movimentos mais grandiosos, né? Ao que está acontecendo com o mundo inteiro. Agora as notícias recentes da Líbia, o lance das imigrações. E aí, para citar o Drummond de novo, o nosso tempo ainda é de fezes, né? Então vivemos um tempo de fezes e maus poemas, como diz o Drummond. Não tem como. Eu não acredito no. Acho que eu esqueci o nome dela agora, Margaret alguma coisa, uma poeta americana. Não, Atwood é romancista. Margaret alguma coisa. A Bishop era até muito fã dela. Ela tinha uma visão, assim, às vezes, de que a poesia não precisava ser política, ela tinha que ser descritiva. No parnasianismo, acho que eles tinham muito isso também e tal. Mas até em algo banal, quando você descreve um vaso, você está dando valores políticos, né? Porque se você diz assim,
O vaso é bonito porque ele é novo. Olha aí como você já está incutindo ideias nas pessoas. Então quer dizer, se fosse um vaso velho, é bonito? Só é bonito porque é dourado? Só é bonito porque está assim? Então até nessas coisas que você acha que são inocentes, não há inocência, né? Não há inocência nas palavras. Semana passada nós conversamos com a poeta Aila Andrade. E o livro dela de contos foi publicado por você, na editora Substância, e ela disse-nos que está impressionada com a visceralidade da poesia que ela tem encontrado nos saraus da grande região metropolitana, né? Que é uma poesia que faz o corpo todo vibrar. O que está acontecendo, né, nos grandes que está acontecendo da poesia? No mundo, né? O mundo está em ebulição, o mundo está... A gente só acompanha, né? A arte acompanha a vida. A arte não... Esses corpos estão Total, também. vivemos conflitos aqui em Fortaleza, da cidade mais violenta. Uma cidade tão violenta, a poesia não podia ser diferente. Né? Vivemos um conflito no país, vivemos um conflito no mundo, estamos aí na escassez da água. Então acho que é assim mesmo. Eu acho que não só aqui, mas em São Paulo, em Belo Horizonte, no Acre, em Amazonas, em todos os lugares, acho que essa poesia ela tá muito agitada e tal. Na verdade, de verdade, ela sempre foi assim. Ela sempre esteve assim. Agora, o que se publica, né, o que chegava a gente através do que estava publicado, aí é outra coisa. Né? Porque a gente acaba, no fim das contas, a gente só conhece a Ana Cristina César, mas todas as outras poetas, amigas da Cristina, ou não amigas, ou que estavam ali perto, que estavam ali nos bares, cadê essas pessoas? Cadê a poesia dessas pessoas? Como é a poesia dessas pessoas? Como era a poesia das companheiras da Safra, por exemplo? A gente conhece um pouco e só fragmentos da poesia da Safra, né? A gente não conhece a poesia das outras pessoas que estavam ao redor, porque nem todo mundo podia. A gente pode criar nosso poema, mas quem é que fala? Quem é que tem o direito de publicar? A gente sabe que sempre só foi uma determinada parcela da sociedade que teve esse privilégio da publicação, né? E hoje, como você tem muito sarau em muitos lugares, porque publicar não é só estar impresso, né? Quando você faz um sarau, você está dizendo um poema, o poema está acontecendo. É uma forma de se publicar, de se mostrar, de se dizer. Então, com essa chance, com essa oportunidade, não é chance não, porque chance parece que é alguém que ofereceu para você, né? Com essa briga, com essa incidência, com essa divergência, com esse dizer, não, eu vou dizer agora. Eu vou falar também, eu não vou ficar só lendo o que vocês estão dando para mim, não. E aí, com essa atitude, que são a atitude dos saraus, e de vários movimentos que sempre existiram e sempre vão existir, eu acho que você tem contato com um pensamento mais ampliado. Não é só o pensamento de uma pequena parcelinha e tal, que está preocupado com outras coisas. E um grupo de 3 amigos se reuniu e criou uma editora independente. Como foi para ti essa experiência de se tornar-se editor? Então, foi maravilhoso, porque olha, se você fez na sua lista de convidados, são quantas pessoas? 12. Das 12, eu acho que 8 eu publiquei. 8 ou 7. Se for me incluir no meio, né? Então, a gente surgiu numa época em que Fortaleza estava realmente necessitando de ter uma editora que facilitasse a publicação de mais pessoas, né? E aí, quando surgiu a Substância 4 anos atrás, eu acho que a gente ajudou a dar uma sacudida, sabe? Hoje tem muita gente fazendo muita coisa, já tem o Aliás, que é um selo que as meninas estão fazendo, que é só mulheres, para publicar só mulheres. Tem o Silas, que já faz um trabalho também, mas aí ele assumiu de verdade a Lua Azul. Então acho que o Zine, que é a Família Mulheres, há tantos anos está aqui. Aí o pessoal lá da UFC fez o Aliteração, que é um selo de publicação. Tá. Não estou dizendo que esses movimentos surgiram por causa da Substância, mas eu acho que quando a gente fez essa editora, a gente colocou a editora
as pessoas elas olharam pra gente e disseram, olha, é possível, né? É possível tanto publicar como é possível fazer coisas nesse sentido. E nessa tua convivência com muitos poetas, quais foram as tuas descobertas que você pode recomendar para a gente? As tuas novas descobertas ou recém-descobertas da poesia brasileira? Ai, é muita coisa, muita coisa. Eu acho que... Vamos para cá de Fortaleza, né? Começar por aqui. Aqui nós temos a Ana Carolina Lima, que é a nossa entrevistada, a última da próxima semana. Temos a Raíza Cristina, temos o Mádia de Souza Pontes, que é incrível, que ele também é da Substância, a Bárbara Costa Ribeiro, que ela é maravilhosa, ela lançou um zine através da UFC, do Coletivo Aliteração, chamado Arara Azul. Temos pessoas que já estão escrevendo literatura há muito tempo, porém com vozes sempre apagadas, como por exemplo a Dona Conceição Evaristo, que é uma grande escritora. Foi homenageada da Flip, mas ainda, mesmo assim, sendo tão grande, ainda pouco conhecida. Ela é tanto poeta como prosista, apesar da obra dela de prosa ganhar mais destaque, as pessoas não dão muita atenção, porque poesia não rende tanto financeiramente para as editoras. E deixa eu ver quem mais. Enfim, muita gente. É porque tu deu um sinal aí, eu pensei que... Bom, são excelentes referências que você já traz. A Nina Risse, Samuel Denker, Tete Macambi, né? Podemos colocar reticências nas recomendações e com elas nós encerramos a nossa conversa com o poeta Thales Azigon, a quem eu agradeço imensamente por toda a disponibilidade. Tá ok.